E aí, pessoal, tudo bom? Tô com saudade de vocês, vocês estão com saudade de mim? Então, eu vim aqui para fazer uma prévia das aulas que vão vir agora pela frente, que é Egito, Mesopotâmia. A gente chegou a ver isso no colégio já no começo do ano, mas eu tô querendo fazer novamente. Mas e aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão começando, estão se sentindo melhor com a quarentena agora, que já estão se acostumando em ficar em casa? Mas tem que se organizar para estudar, porque eu sei que não é fácil, às vezes é difícil a gente não ter uma regrinha de horário e tudo mais, mas a gente se organiza, tá? Então eu vim aqui hoje para a gente falar um pouco do quê? Para falar um pouco principalmente do Egito. A gente começa falando do quê? Da questão da antiguidade oriental. Por que oriental? Por que a gente chama de oriental e ocidental? Primeiro, ela é uma antiguidade que a gente considera oriental porque são de línguas orientais ou de países ao Oriente, tá? Do lado oriente do mundo. Isso significa o quê? Que os ocidentais, que são principalmente a Grécia e Roma, que vocês vão ver mais para frente, são os responsáveis pelo quê? Pela língua que a gente fala hoje, tá? Então, a nossa democracia, as nossas questões jurídicas, a língua que a gente usa, né? Nossa língua é originária das línguas latinas e das línguas gregas. Então, é por isso que chama ocidental, porque nós somos ocidentais, nós ficamos do lado ocidente, do ocidente, tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. Segundo, a gente está falando principalmente do Egito. O Egito é uma das principais civilizações que a humanidade conheceu, né? Tanto do ponto de vista científico, cultural, artístico, né? E como civilização em termos de construção social mesmo, né? Foi uma civilização grandiosa que construiu pirâmides, construiu grandes esculturas. Então, assim, como que a gente entende o desenvolvimento dessa sociedade? Por que essa sociedade é tão importante e por que até hoje a gente estuda essa sociedade? Então, a primeira característica que a gente tem que lembrar é o quê? Que elas são sociedades, as sociedades da Mesopotâmia e do Egito, sociedades que a gente chama de sociedades hidráulicas. O que significa isso? Que elas se desenvolveram por causa dos rios aos quais elas estavam ligadas. Então, no caso do Egito, do rio Nilo, da Mesopotâmia, o rio Tigre e Eufrates, tá? E no caso dos hebreus, o rio Jordão. Então, são sociedades que dependem totalmente dos rios para a sobrevivência. Né? Essas sociedades elas vão precisar desses rios, elas vão utilizar esses rios para plantio, para sua vida diária, porque elas são sociedades que se construíram por causa desses rios. Então, uma característica que a gente tem que lembrar de importante é que sempre tem que lembrar: Egito, Rio Nilo, Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, Hebreus, Rio Jordão, né? São os principais rios que a gente tem que lembrar. Então, a gente tem a questão do Rio Nilo ao longo de todo um deserto do Saara, aonde é uma região muito seca, e aí você tem toda essa região se desenvolvendo a partir desse rio. Então, os principais povos que nós vamos estudar daqui para frente vão ser o Egito Antigo, tá? A Mesopotâmia, os hebreus, os fenícios e os persas. São todos povos que foram grandiosos dentro da sua estrutura, são povos extremamente importantes para a cultura, para a matemática, para a astronomia, química, física, em várias áreas do conhecimento, são povos muito relevantes socialmente. Então, uma característica que eles têm em comum, todos eles têm em comum, é o quê? Primeiro, eles ficam todos na região do Oriente Médio, com exceção do Nilo, que fica no norte da África. Vamos lembrar, norte da África. Quando a gente está falando de África, a gente tem que lembrar que a África é um continente, não é um país, tá? Então, a gente tem a África toda e o Rio Nilo e o Egito está ao norte da África. São sociedades hidráulicas, como eu falei antigamente, ou seja, são sociedades que se desenvolveram ao longo dos rios, e tem a questão do artesanato e da cerâmica quanto pontos artísticos bastante relevantes, tanto artísticos quanto comerciais. Eles usavam o artesanato e a cerâmica para vender. São sociedades agropastoris, isso significa que elas desenvolveram tanto a agricultura como o pastoreio de animais, ou seja, passaram a dominar a técnica de domesticação dos animais e são baseadas no comércio. Vamos lembrar que a gente conversou uma vez sobre isso, de que o comércio não era feito com moedas. Nessa época não havia moedas, não havia um sistema monetário. O comércio era baseado no quê? Na troca. Então nós temos uma troca de mercadorias que serve como o quê? Ponto de referência. Lembra que eu falei do salário? Que o pessoal que desenvolveu a capacidade de extrair sal usava o sal como
moeda de troca, porque o sal valia muito dinheiro e o nosso salário vem dessa palavra, do sal, sal de salário. Por quê? Porque eles usavam muito o sal como uma moeda de troca, porque o sal era muito difícil de extrair e era muito caro. Outra questão importante que nós temos nessas civilizações é a centralização do poder. Ou seja, nós sempre vamos ter grandes chefes tribais, ou o faraó, ou grandes líderes. No caso dos hebreus, a gente tinha os patriarcas. Então, nós vamos ter sempre uma centralização do poder na mão de pouquíssimas pessoas. Uma outra característica interessante é a servidão coletiva. O que significa servidão coletiva? Significa que todos eles, de alguma maneira ou de outra, todas as pessoas dessa sociedade, elas trabalham para essa sociedade. Então, eles não são escravos, mas vamos lembrar que tinha escravidão, tá? Tinha escravidão tanto no Egito como em outros países, em outros povos. Mas no caso da coisa, a gente está falando de servidão coletiva. Então, isso significa o quê? Que não importa a função que você exerça nessa cidade. Você pode ser padeiro, confeiteiro, pode ser pedreiro, pode ser um artesão. Em algum momento, você vai ser convocado para prestar serviço para essa sociedade. Porque nada nessa sociedade pertence a um único indivíduo. Eles pertencem sempre a quem? Ao chefe, ao faraó, ao líder. Tudo que tem nessa sociedade, terras e coisas, pertence a ele. Então, você trabalha para ele, não trabalha para você, para guardar dinheiro para você, tá? Outra questão, a escravidão coletiva. A escravidão. Nós temos duas características. A escravidão de guerra, que é fácil de entender, porque é uma escravidão onde um povo domina o outro e ele automaticamente é escravizado. Ou a escravidão por dívida. A escravidão por dívida é aquela em que eu estou devendo algo para você, logo eu vou ser convocado a me escravizar para pagar a dívida que eu tenho com você. Faz de conta que eu comprei alguns pacotes, alguns sacos de trigo. E aí essas coisas eu não vou conseguir pagar. Eu fiquei pobre e não consegui te pagar. Então o que vai acontecer? De acordo com a lei deles, você virava automaticamente um escravo para pagar essa dívida. Então, você continuava escravo dessa pessoa até pagar essa dívida. Outro fator importante é o politeísmo, né? Então, poli significa muitos, teísmo significa deuses. Tel, Deus. Teísmo, deuses, tá? Então, politeísmo significa vários deuses. Vamos lembrar, com exceção dos hebreus, porque os hebreus acreditavam em um único Deus, né? Que é o Deus cristão, é o Deus que as pessoas conhecem hoje em dia. Mas naquela época eles tinham muitos deuses, um Deus para cada coisa, um Deus que tinha, cada um deles tinha uma função, tá? Então, uma coisa importante que a gente tem que lembrar, no caso do Nilo, é que o Heródoto foi um filósofo grego, e ele disse uma vez que o Nilo era uma dádiva do Nilo, que o Egito era uma dádiva do Nilo. O que isso significa? O que é a palavra dádiva? Dádiva significa uma bênção, uma benfeitoria, né? Significa uma coisa muito positiva. Então, quer dizer, o Egito só surgiu por causa do rio Nilo. É isso que o Heródoto está dizendo, que o Egito ele é uma dádiva do Nilo, por quê? Porque o Nilo proporcionou que o Egito surgisse. Se não fosse o rio Nilo, não haveria Egito, tá? Uma questão interessante nas características do Egito, que a gente tem que lembrar, é que, primeira coisa, na política deles tem um período que nós chamamos de pré-dinástico. Ou seja, dinástico vem de dinastia. Dinastia é quando você tem uma sequência de pessoas sendo reis, um parente do outro. Então, é o meu filho, é o meu neto, é o meu bisneto, é o meu tataraneto, tá? Isso caracteriza uma dinastia, porque é a mesma família no poder, tá? Isso é uma coisa dinástica. É a mesma família no poder. Então, no começo, antes do Egito se formar como a gente imagina hoje, ou conhece das histórias, nós tínhamos uma região chamada... eram dois locais, né? Que é a região onde ficava a primeira capital, que era Tebas, e a segunda capital. Então, a gente tem a primeira capital aqui, Tebas, tá? E a segunda capital, Mênfis. Essa terceira capital, ela vai entrar depois, porque ela tem uma outra característica. Tínis tinha uma outra característica. Mas a ideia é que vocês entendam que aqui nós estamos falando de Baixo Nilo e Alto Nilo. Alto Egito e Baixo Egito. Então, o Alto Egito, ele fica nessa região, na foz do rio.
Aqui é o mar Mediterrâneo, tá? E aqui nós temos a região do Alto, do Baixo Egito, que ele ficava... Por que ele chama Baixo Egito? Né? Porque ele ficava numa região... Perdão, é o contrário, né? Aqui é o Alto Egito e aqui é o Baixo Egito. Porque ele ficava nessas regiões, né? Do Alto e do Baixo Egito. Porque eles entendiam que, assim, quem ficasse mais perto da foz dos rios... Isso aqui é a região da foz, ou seja, é onde o rio deságua. Era a região, então, do Baixo Egito. Quem ficava aqui nessa região da nascente do Egito, era o Alto Egito. Então, essa região aqui é a região da nascente, é onde o rio nasce. Geralmente é um lugar mais alto. Dá a impressão que o mapa está ao contrário, mas o mapa não está ao contrário, ele é assim mesmo, tá? Então, a gente tem o Baixo Egito e o Alto Egito, tá? Não é o contrário. E aí, em determinados anos, em determinados períodos, eles vão se unificar, né? Quando isso acontece, nós vamos ter um único Egito, e aí, a partir do ano 3200, a gente vai ter, então, o Antigo Império. Mas até aqui, a gente só precisa entender que é o seguinte, a parte do Baixo Egito é aonde fica perto da foz dos rios, e o Alto Egito é aonde fica a nascente do rio. E isso aqui vai se unificar em um determinado momento. Então, o Egito tem essas divisões, né? Que são as divisões em impérios. Então, nós temos o Antigo Império, Médio Império, Novo Império e o Baixo Império, tá? Ou o Império Tardio, como eles chamam, que é de 1080 até 525. Então, aqui nós temos essas... Eu coloquei essas imagens, por quê? Porque, como você sabe, é o Vale dos Reis. Aqui é a região, aqui é onde fica a entrada de das grandes pirâmides. Então, nós temos os deuses aqui, e isso acontece durante que período? Principalmente o período do Novo Império, tá? Que foi o período mais produtivo, culturalmente. Aqui é uma imagem para vocês verem, uma gravura que foi tirada de uma das pirâmides, tá? Aqui eu não sei dizer para vocês exatamente qual o rei é, tá? Mas é uma figura bonita, né? Então eu achei bonito colocar para vocês. Não sei se dá para perceber, mas são 2 cavalos, né? Tem várias pernas aqui, ó, são 2 cavalos. E aí nós entramos então na questão da religiosidade e cultura. Primeiro, o poder e a religião eram formados de uma coisa só, ou seja, ele era uma teocracia. Eu não sei se vocês se recordam de quando eu falei que o faraó era Deus. Dentro da religião egípcia e dentro da sociedade egípcia, da cultura política, econômica do Egito, o poder na mão do faraó significava que ele não era um representante de Deus, mas ele era como se fosse a encarnação de Deus na Terra, dos deuses deles, podia ser qualquer deus, tá? Não vou entrar nesses detalhes porque são muitos detalhes, mas não importa o deus, era como se ele tivesse na mão. Então, assim, por que o faraó era tão respeitado e por que era tudo tão importante dentro dessa sociedade em volta do faraó? Porque faraó era considerado um tipo de deus. Então, ele não era apenas o líder político, ele era Deus, tá? Dentro da religião deles. Como a gente falou, era uma religião politeísta que tinha uma característica bastante interessante, que é o antropozoomorfismo. Ah, vou repetir, vocês vão aprender a falar. Antropozoomorfismo. Antropo significa homem. Zoo significa animais. Morfismo significa forma. Então, forma de homens e animais. Ou seja, nós tínhamos aqueles deuses, né, que representavam o chacal, representavam águias, representavam gatos, representavam várias questões. E aí você guarda essa informação como uma coisa bastante interessante. É a única religião antropozoomórfica? Não, né? Nós temos as religiões, a religião indiana, né, a religião hindu, que também tem deuses antropozoomórficos, ou seja, com formatos de homem e de animais ao mesmo tempo, né? Eles acreditavam principalmente na vida após a morte, né? Por isso que as pirâmides eram tão importantes, que as pirâmides, na verdade, elas são o quê? São grandes túmulos. Eles foram construídos para preservar o corpo do faraó após a morte. Então, são grandes túmulos gigantescos. Hoje a gente vai, quem pode ir lá para o Egito tirar foto, não sei o quê, mas qual que é a característica? Que é um grande túmulo. Na verdade, a gente está indo para um cemitério, né? Na verdade, o pessoal vai lá, tira foto, acha bonito e tal, mas é um grande cemitério, se você parar para pensar bem. E essas características
de vida após a morte faziam com que eles criassem várias técnicas para preservação da morte. Então, se tem uma coisa que é importante a gente saber é que assim, tanto a química como a medicina e outros tipos de ciência que eles desenvolveram principalmente com o objetivo de preservar o corpo após a morte. Então, as técnicas de medicina do Egito eram extremamente avançadas para a época, né? Eles usavam um processo de mumificação com produtos que eles usavam, produtos químicos, para conseguir preservar o corpo o suficiente para que desse tempo de que o faraó, após chegar no mundo dos mortos, pudesse ressuscitar. Né? Então, essas técnicas na área das ciências, principalmente da química e da medicina, se desenvolveram por causa da mumificação. Né? Outro fator importante que a gente tem que lembrar é que eles eram mestres em matemática e astronomia. Principalmente por quê? Por causa do Nilo. Então, uma maneira deles desenvolverem astronomia, por exemplo, era para entender os períodos de cheia do rio Nilo. Quando que o rio ia encher, quando que o rio não ia encher, com a mudança da lua, determinada época do ano. Então, isso contribuía para a compreensão de como ia funcionar o período de cheias do rio Nilo. A matemática, ela entra para ajudar no processo de criar canais de irrigação, né, para o rio Nilo, e também para a construção das pirâmides e outras obras arquitetônicas, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte: tudo que era feito no Egito era com fins religiosos. Então, tanto as pirâmides, mesmo a questão do rio Nilo, tinha toda uma questão de religiosidade envolvida, porque eles entendiam que o rio era uma bênção na vida deles, então eles tinham todo um processo para elaborar os seus equipamentos e coisas relacionadas ao rio. Por quê? Porque eles sabiam que era um processo importante e que os deuses tinham beneficiado eles com aquele rio ali, né? Outra questão importante é a escrita hieroglífica, né? Nesse caso, nós vamos ter dois fatores interessantes. A gente tem a escrita hieroglífica, como vocês podem ver, eu coloquei uma imagem aqui de escritas hieroglíficas, provavelmente em alguma construção, alguma obra arquitetônica, tá? Essas escritas, elas eram responsabilidades de um homem chamado escriba, que ele tinha a função de ser um escriba, ou seja, um escritor, um relator, porque o escriba não fazia só inscrições, a escrita foi criada com qual objetivo? Hoje a gente escreve porque a gente gosta, ou a gente manda mensagens, ou lembra dos emojis, entendeu? Pensa nos emojis. O emoji, ele faz o quê? Ele passa uma ideia, ele não está escrito uma frase ali. Os hieróglifos, se vocês prestarem atenção, cada um deles tem um desenho diferente, né? Então, cada desenho desse representava uma ideia fechada, uma ideia completa. E o escriba tinha a função de escrever por quê? Quando a escrita foi inventada, ela foi inventada com qual objetivo? Contabilizar os animais, contabilizar as pessoas, contabilizar os bens dos seus líderes, faraó ou chefes tribais de outras no caso da Mesopotâmia, por exemplo, né, dos reis. Por quê? Porque a ideia não era escrever poemas, ou escrever frases lindas, ou fazer coisas maravilhosas, ou escrever livros. A ideia era prática. Vamos arrumar uma forma de escrever as coisas e dizer quanto é cada coisa. Porque era esse o objetivo deles. Depois que a escrita vai tornar a mudar de característica e vai passar a ter uma característica mais prazerosa, no sentido de escrever poemas, frases, livros e coisas do gênero. Mas, basicamente, a escrita foi fundada com esse objetivo. E o escriba, ele tinha essa função, né? Ele contabilizava todas as coisas do reino. Então, ele tinha que saber quantos servos o faraó tinha, ele escrevia, fazia essas inscrições nas pedras e tudo mais quando acontecia alguma coisa, ou no caso de ter uma morte, alguma coisa assim. Era ele que contabilizava os mortos, era ele que contabilizava escravos, era ele que contabilizava os bens do faraó, a comida que tinha disponível no reino. A função dele era essa. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a cultura egípcia, diferente de outras culturas, ela valorizava a mulher, que é uma coisa que não acontecia em muitas culturas, onde as mulheres eram bastante submissas, sujeitadas a seus maridos, onde elas
tinham que obedecer às ordens apenas dos maridos. Na cultura egípcia, você também tem essas características, mas a mulher ela é vista como uma espécie de semideusa. Por quê? Porque é ela que dá a vida. É ela que gera os filhos, é ela que aumenta a quantidade de súditos. Então, a mulher dentro da cultura egípcia, ela é vista como uma coisa valorizada, né? Por ser bela, por ser produtiva, por ajudar, por ser inteligente, né? A gente tem que lembrar da grande rainha Cleópatra, né? Que foi uma grande rainha. Então, nós temos vários casos de imperatrizes e rainhas dentro da história do Egito, porque eles aceitavam a mulher como líder, né? Elas podiam ser líderes. E o que a gente tem que deixar aqui bem claro, que vale a pena levar em consideração, é que entre o ano de 1580 e 622, já no final do Império, ali a gente vai colocar ali mais ou menos 662, né? Os egípcios, infelizmente, vão ser dominados pelos assírios, né? E isso vai criar uma situação, vai acabar com aquela característica do Império do Egito. E logo em sequência, quando forem 100 anos depois, 525, eles vão passar pelo domínio dos persas. Tá? Os persas a gente vai estudar mais para frente. Mas isso aqui era para vocês terem uma ideia do que a gente precisa saber de mais básico do Império. Isso aqui é um mapa do próximo conteúdo, que é do Rio Tigres e Eufrates, e a região onde é a região do atual Iraque. Aqui não dá para ver, tá? Mas dá para ver o Egito aqui. Então, nós temos o Mar Mediterrâneo, as cidades fenícias principais aqui, a cidade de Israel, para vocês se localizarem, e o Rio Tigre e Eufrates está aqui, tá? Isso aqui vai ficar para a próxima aula. Qualquer coisa, entre em contato comigo, me pergunta como é que são as coisas. Isso aqui é só para dar um panorama geral para vocês do conteúdo, porque no fim das contas vocês vão ter mais aulas sobre Egito. Mas eu sei que como às vezes está um pouco difícil para vocês, então se vocês precisarem, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Um abraço, tô morrendo de saudade. Beijo!